Há mais razão no teu corpo do que na tua melhor sabedoria. Nietzsche, em Assim Falou Zaratustra. Nós crescemos acreditando exatamente no contrário do que o Nietzsche disse. A gente cresce acreditando que aquilo que a gente é está na consciência, naquilo que a gente pensa sobre quem nós somos, na narrativa que a gente conta para a gente mesmo, valores que a gente defende, opiniões que a gente emite, princípios que a gente escolhe exibir pelo mundo por aí. No entanto, o Nietzsche olha para tudo isso e defende que você chama de eu, talvez, alguém que é só superficial. Talvez exista algo muito mais antigo, mais profundo, mais corporal mesmo, e um pouco mais obscuro, portanto, decidindo a sua vida antes mesmo que você perceba. Talvez você não saiba por que deseja o que deseja. E talvez você não saiba porque ama quem ama, porque sente culpa, porque se sabota, porque precisa vencer, porque precisa ser tanto visto por quem sequer liga para você, porque você precisa parecer forte, porque o silêncio te incomoda. Talvez a filosofia saiba de tudo isso. Meu nome é Vitor Lima, eu sou seu professor de filosofia de hoje e de sempre, e isto aqui não é filosofia. Existe uma ideia organizando quase toda a vida moderna, a de que nós somos seres conscientes. Não apenas conscientes do mundo, nós somos conscientes de quem nós somos, como se a nossa consciência fosse uma espécie de centro iluminado da nossa existência. Um lugar transparente de onde a gente observa nossos pensamentos, de onde a gente avalia as nossas emoções, de onde a gente toma as nossas decisões da perspectiva racional. É essa imagem que sustenta boa parte da nossa ideia de identidade. Eu sei quem eu sou, eu sei o que eu quero e, sobretudo, eu sei porque eu fiz o que eu fiz. No entanto, Nietzsche passa a vida inteira tentando destruir precisamente essa confiança que a gente demonstra todo dia. E se a consciência for apenas um efeito tardio da vida? O Nietzsche nasce em 1844, numa Alemanha profundamente marcada pela moral cristã, pela disciplina protestante e pela confiança iluminista na razão. O seu pai era um pastor luterano. A sua infância inteira acontece sob o peso da moralidade, sob o peso da culpa, de uma certa interiorização religiosa. Mas aí há uma ruptura na sua vida. A percepção de que esses grandes sistemas morais da civilização europeia e, portanto, ocidental, talvez não tenham surgido da verdade, mas do ressentimento. O Nietzsche não pergunta se as nossas ideias estão corretas. Ele pergunta de onde elas vieram. Que tipo de vida produziu esses valores? Que forças escondidas falam através daquilo que a gente chama de consciência? Em Genealogia da Moral, o Nietzsche começa a investigar essa origem subterrânea dos valores humanos. E a conclusão dele é que nós não pensamos primeiro para depois viver. Nós vivemos primeiro, corporalmente, afetivamente, instintivamente, para só depois, aí sim, nós inventarmos nosso pensamento para justificar aquilo que a gente já é. A consciência, então, deixa de ser origem. Ela passa a ser nas palavras do Nietzsche, sintoma. Isso significa que talvez a maior parte daquilo que você chama de decisão seja apenas racionalização posterior. O corpo já queria antes, o desejo já estava em movimento antes, o medo já tinha decidido antes. E aí, a necessidade de pertencimento já havia falado antes na sua consciência, e você constrói o seu discurso elegante para explicar o que você já quis fazer e não para justificar. Nietzsche usa a palavra alemã Leib para falar desse corpo vivo, pulsional, atravessado por forças. Não esse corpo biológico reduzido à matéria, mas um corpo enquanto inteligência instintiva da vida. Por isso, quando ele escreve que há mais razão no teu corpo do que na tua melhor sabedoria,
ele está invertendo 2000 anos de filosofia ocidental. Porque desde Platão, o pensamento europeu foi construído sobre uma hierarquia. A razão acima do corpo, a alma acima dos instintos, a consciência acima do desejo. O Nietzsche implode essa estrutura inteira. E talvez seja exatamente por isso que ler Nietzsche produz essa sensação, tanto quanto estranha, de desconforto, como se ele percebesse alguma coisa em nós que normalmente a gente consegue esconder, inclusive de nós mesmos. Mas antes de continuar, um aviso. Se você está assistindo essa sequência de vídeos até aqui, provavelmente você já percebeu que ela não foi pensada como um conteúdo rápido de internet. A ideia aqui é outra. Eu quero usar essas aulas abertas que eu venho fazendo para construir, junto com você, uma espécie de percurso sobre filosofia e autoconhecimento, que culmina numa aula muito especial que vai acontecer no aniversário do Isto Não É Filosofia, aqui do INEF. Eu estou preparando talvez a aula mais importante que eu já dei dentro do INEF. Nesse dia, eu também vou abrir as inscrições da nossa comunidade com o maior desconto do ano. Mas existe um detalhe importante. As pessoas que estiverem no grupo de WhatsApp vão receber tudo primeiro. O acesso antecipado da oferta, os avisos da aula e também eu vou deixar lá os roteiros completos de todos os vídeos dessa sequência de aulas que eu estou fazendo aqui. Então, se você é do tipo que realmente gosta de estudar filosofia, e não só, mas com profundidade, e quer acompanhar esse processo mais de perto, não quer correr o risco de perder essa condição especial, eu sugiro que você entre agora no grupo. O link está aqui embaixo, na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Porque essa sequência inteira foi pensada como uma preparação. Eu tenho a impressão de que os próximos vídeos vão ficando cada vez mais importantes conforme a gente vai se aproximando, avançando nessa investigação sobre quem nós somos e sobre aquilo que nós passamos a vida inteira evitando enxergar. Em Além do Bem e do Mal, Nietzsche ironiza a tradição filosófica que acreditava na existência de um sujeito estável por trás de toda a ação. Para ele, isso nasce de um vício da linguagem. Porque, assim, toda frase parece exigir um sujeito. O vento sopra, o relâmpago brilha, eu penso. Só que o relâmpago e o vento não fazem coisa nenhuma, certo? Mas a frase exige um sujeito. Talvez exista um pensamento sem um eu central comandando tudo. Talvez pensamentos apareçam em nós como impulsos, como afetos, como reações, como forças em disputa. Isso antecipa algo que vai atravessar o século XX inteiro, que é a descentralização do sujeito. A consciência deixa de ser soberana. Hoje a gente sente isso o tempo inteiro, mesmo sem perceber de modo mais filosófico. Por exemplo, quando você abre o seu celular automaticamente, sem saber por quê, quando você passa, digamos, 40 minutos deslizando vídeos sem sequer desejar aquilo conscientemente, e ainda quando você sente ansiedade antes de entender a sua origem, quando responde, digamos assim, agressivamente e só depois inventa uma justificativa moral para a sua reação. Primeiro vem o afeto, depois vem a explicação. O Nietzsche percebe isso muito antes da psicologia dos nossos tempos, da psicologia contemporânea. E talvez seja justamente aí que a filosofia saiba algo sobre você que você ainda não descobriu. Você não é transparente para si mesmo. Existe uma distância entre aquilo que você acredita ser e aquilo que efetivamente move a sua vida. E essa distância é um tanto quanto assustadora porque ela desmonta a fantasia moderna de autonomia absoluta. É como se a gente gostasse de imaginar que a gente escolhe tudo. Mas aí o Nietzsche observa que até os nossos valores podem ser sintomas fisiológicos.
o gosto pelo sacrifício, a necessidade de aprovação, essa obsessão por produtividade, o prazer secreto em se sentir um tanto quanto moralmente superior, a culpa constante, o ressentimento contra quem vive com intensidade. Tudo isso, talvez, não seja verdade. Talvez essa seja expressão de uma determinada forma de vida enfraquecida. E aqui que parece um dos conceitos centrais de Nietzsche, a Wille zur Macht, a vontade de potência. Mas essa expressão foi profundamente mal compreendida ao longo da história. Ela não significa simplesmente um desejo de poder político ou de uma dominação física. A vontade de potência é, antes de tudo, a tendência fundamental da vida a expandir a sua força, a se afirmar. Toda vida interpreta, todo organismo avalia, todo ser vivo organiza o mundo a partir das suas forças e das suas fraquezas. Você não vê o mundo de modo objetivo, você vê o mundo a partir daquilo que você é. E talvez o que você chama de verdade seja apenas um nome mais sofisticado para o que os seus instintos deram, as suas próprias necessidades. Existe uma cena contemporânea que o Nietzsche provavelmente reconheceria imediatamente. A pessoa recorda cansada, né? Acorda cansada, melhor dizendo. Ela pega o celular antes mesmo de levantar. Ela passa o dia inteiro correndo atrás de tarefas que ela não compreende profundamente. Ela consome distrações até tarde da noite para anestesiar uma angústia que ela não consegue nomear. E aí, em silêncio, ela sente alguma coisa dentro dela mesma, meio que morrendo. Mas ela continua fazendo isso. Ela continua porque ela precisa funcionar. Modernidade cria sujeitos extremamente conscientes e também profundamente desconectados de si mesmos. A gente aprende a administrar a nossa imagem, o nosso desempenho, a nossa produtividade, as nossas redes sociais, a nossa aparência pública. Mas a gente desaprende a ouvir aquilo que o Nietzsche chama de a grande razão do corpo. E o resultado é uma civilização fatigada. O Nietzsche observa isso já no século XIX. No Anticristo e em Crepúsculo dos Ídolos também, ele descreve uma cultura dominada por valores decadentes. Uma cultura que transforma fraqueza em virtude, que transforma vitalidade em culpa. Essa exaustão moderna talvez não seja apenas física, talvez seja existencial, porque a gente passa a viver contra os nossos próprios impulsos vitais, aquilo que é necessário para a gente viver tal como é. A vida contemporânea exige um nível permanente de repressão emocional, de certa comparação social, certo autocontrole performático. O sujeito precisa parecer bem o tempo inteiro, ele precisa parecer produtivo, parecer interessante, feliz. E aí, pouco a pouco, a consciência vira um departamento de relações públicas do próprio sofrimento. O Nietzsche percebe, então, algo bastante importante. O ser humano suporta quase qualquer dor, desde que consiga atribuir um sentido a essa dor. Mas aí o problema de hoje é que a gente começa a sofrer sem compreender a origem do nosso sofrimento. E aí, quando a gente não entende as nossas forças profundas, a gente passa a lutar contra os sintomas sem tocar na causa. Talvez a ansiedade que a gente sente não seja apenas ansiedade, talvez seja uma vida inteira comprimida, uma apatia que parece preguiça. Talvez seja um esgotamento de sentido, talvez a nossa necessidade obsessiva de aprovação possa ser medo de desaparecer. O Nietzsche não oferece consolo para isso, ele não quer aliviar o desconforto humano. Ele está mais interessado em radicalizar o desconforto humano até o ponto em que a vida precisa finalmente olhar para si mesma sem máscaras. Talvez seja exatamente isso que torna a filosofia do Nietzsche tão atual numa época de hiperexposição, e essa hiperexposição é constante. A gente nunca fala tanto sobre nós mesmos, né? E talvez a gente nunca tenha sido tão desconhecido.
para nós mesmos. Existe uma pergunta atravessando toda a obra do Nietzsche. O que aconteceria se você realmente descobrisse quais forças governam a sua vida? Não quais ideias você defende, não quais opiniões você possui, mas quais impulsos efetivamente organizam a sua existência. Porque talvez você descubra que vive pelo medo, ou pelo ressentimento, ou pela necessidade de reconhecimento, ou ainda pela incapacidade de suportar a solidão. O Nietzsche entende que o ser humano cria narrativas morais justamente para evitar esse confronto. A consciência produz histórias suportáveis sobre nós mesmos e isso explica por que tantas pessoas preferem permanecer ocupadas o tempo inteiro. O ruído impede o encontro consigo. Silêncio demais começa a revelar coisas. Em Assim Falava Zaratustra, o Nietzsche apresenta uma ideia interessante, a ideia de autossuperação. Não como autoajuda, mas como um processo doloroso de destruição, veja só você, da própria identidade cristalizada. Então, é como se você não se transformasse adicionando novas máscaras, como a gente costuma fazer, mas você se transformasse quando certas ilusões deixam de se aplicar. Isso dói, porque toda identidade oferece proteção psicológica, toda narrativa sobre si mesmo oferece estabilidade. Mas o Nietzsche acredita que existe algo um tanto quanto doentio, uma vida construída apenas para preservação. Porque a vida para ele não é conservação, a vida é transbordamento. Talvez por isso ele admire tanto a figura do criador. Não necessariamente o artista profissional, esse que a gente conhece, mas aquele que consegue produzir novos valores para si mesmo. Aquele que consegue viver sem depender completamente das validações da sociedade, das validações herdadas. Só que isso exige um grau brutal de honestidade. Você precisa olhar para si mesmo sem proteção das explicações prontas. Você precisaria perceber quantas vezes você chamou de virtude aquilo que era apenas medo, vaidade. Quantas vezes você chamou de prudência aquilo que era só incapacidade de arriscar? E quantas vezes você chamou de racionalidade aquilo que era simplesmente incapacidade, esgotamento da sua parte? E aqui ele toca num ponto quase insuportável, porque talvez a consciência humana exista menos para revelar a verdade e mais para proteger a vida de verdades excessivas. Talvez a gente suporte apenas pequenas doses de lucidez. Talvez a filosofia saiba que você não é uno, que existe uma multiplicidade dentro de você. Existe quase como que uma disputa permanente de forças, de desejos, de medos, de interpretações, e talvez saiba que sua consciência chega atrasada a maior parte da sua vida. Talvez a filosofia saiba que muitas das suas certezas nasceram de feridas antigas. E muito do que você chama de personalidade foi só adaptação. Parte da sua moral foi medo transformado em princípio. Mas talvez exista algo ainda mais importante. O Nietzsche não destrói a ideia de sujeito apenas para humilhar você. Ele faz isso porque acredita que somente quem abandona certas ilusões sobre si pode começar, aí sim, a criar a si mesmo. Então, enquanto você acredita ser completamente transparente para você mesmo, olha, você permanece um certo prisioneiro de automatismos que você não consegue visualizar. E o problema não é possuir instintos. O problema é ser governado por eles sem que você saiba. Talvez seja por isso que a filosofia incomoda muita gente quando ela é levada às últimas consequências. Porque a filosofia não oferece apenas conhecimento sobre o mundo, ela ameaça a imagem que você construiu de você mesmo. O Nietzsche transforma a filosofia numa espécie de diagnóstico existencial. Não o que é a verdade, mas que tipo de vida precisa dessa pretensa verdade. O Nietzsche não pergunta o que é o bem, mas quem ganha quando algo é chamado de bem. Nietzsche não pergunta quem é você,
Mas quais forças falam quando você diz eu sou? Talvez essa seja a experiência mais desconfortável que um filósofo pode provocar na gente, né? E fazer perceber que existe alguma coisa na gente vivendo antes do nosso próprio discurso. Algo mais antigo que as nossas opiniões, mais profundo que a nossa identidade social, e até um pouco mais íntimo que a nossa própria ideia de quem nós somos. Talvez seja impossível conhecer completamente a si mesmo, na perspectiva do Nietzsche. Talvez sempre exista alguma região aberta, alguma região obscura dentro da gente, alguma força silenciosa moldando os nossos desejos, os nossos medos, escolhas, sem jamais aparecer totalmente a consciência. Nietzsche propõe isso. Por isso, a sua filosofia não termina numa resposta definitiva sobre o que é o homem. A filosofia do Nietzsche termina numa tensão, na percepção de que existir talvez seja justamente aprender a conviver com aquilo que em nós nunca, nunca se torna inteiramente claro. E talvez, enfim, saber filosofia dessa perspectiva seja finalmente descobrir quem é a gente. Talvez seja suportar o fato de que a gente é mais vasto, mais contraditório, mais desconhecido do que a gente gostaria de admitir. Há pensamentos que a gente não escolhe, há desejos que a gente sequer compreende, há medos que falam por nós antes da gente conseguir articular qualquer discurso, e ainda assim, é isso que a gente é. Uma consciência tentando interpretar forças muito mais profundas do que ela própria. Não se esqueça, você é o que pensa, e como sempre, fique com Sócrates.